Em vídeo publicado no dia 18 de setembro de 2017, Henrique Meirelles, que é ministro da Fazenda do Brasil, parece admitir a incompetência própria de fazer alguma coisa pela economia do país e começa a pedir orações pela economia e pela geração de emprego. Nossa meta é de fato fazer com que o país volte a ter emprego para todos. Para isso eu preciso de contar com a oração de vocês. Isso, sinceramente, para mim, Morpheus, aqui do canal Notícias Comentadas, é uma declaração de incompetência. Desde quando o ministro da Fazenda é colocado lá no posto de ministro para pedir oração para o povo? Ele não é pai de santo nem chefe de terreiro, como é que ele vai ficar pedindo oração para ninguém? Meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, sejam aqui bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos, vamos levar a reflexão a todas as pessoas. Pois bem, quando a gente vê o quadro de um ministro da Fazenda do Brasil pedindo oração, sabe, é deprimente, porque aí você vê que o cara não pode fazer nada a não ser ir para uma televisão e tentar pedir oração, vamos fazer macumba, vamos fazer alguma coisa para a economia melhorar, porque olha, eu não tenho mais competência para bosta nenhuma, digamos, me perdoe a palavra. Aqui no vídeo ele está falando algumas mentiras e eu aqui o Morpheus aqui do canal Notícias Comentadas faço questão de mostrar para vocês o descaramento, a falta de vergonha na cara do ministro da Fazenda vir fazer declarações que são mentiras. Vamos começar aqui então com a primeira declaração dele. Primeiro, tirar o Brasil da maior recessão, da maior crise econômica da nossa história. Desde o final do século, o começo do século passado, na realidade. Final, sim, começo também. Nunca houve uma recessão como essa. Desta vez, no entanto, o Brasil está crescendo e criando empregos, o que é importante. Então são duas mentiras aqui. Somente nesses primeiros 30 segundos de vídeo temos duas mentiras. Primeiro, a maior crise e segundo, o Brasil está crescendo e gerando emprego. Vamos conferir? Veja, se você digita na internet o PIB brasileiro, você vai ver que o maior crescimento do PIB do Brasil e, consequentemente, geração de emprego, riquezas e tudo mais, aconteceu dos anos de 2003 a 2011, justamente nos governos Lula. A partir do governo Lula veio então o governo Dilma e no primeiro ano de governo Dilma deu uma queda aqui de 2,6 trilhões para 2,4 trilhões e se manteve até sofrer então aquilo que o Funaro determinou como digamos assim, a trama de Temer e Cunha todo dia para causar o impeachment de Dilma. Para causar esse impeachment era preciso evitar que a Dilma conseguisse governar. Então o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, esse camarada aqui que hoje está preso por corrupção, ele travou o governo da Dilma. Ele não permitiu que a Dilma colocasse em ação as medidas que ela achava necessário para fazer a economia voltar a crescer. A consequência foi que o PIB desabou de 2014 de 2,45 trilhões para 1,8 trilhões. E isso dava respaldo suficiente para o impeachment da Dilma. Então o impeachment foi calculado, foi tramado. Aqui a notícia diz o seguinte, do Luiz Funaro, que era o camarada que cuidava da distribuição da propina aqui do Temer, que é acusado de ser o chefe da quadrilha do Brasil, segundo a Polícia Federal, que colocou o Temer e Cunha lado a lado no centro de uma organização criminosa que hoje é chamada de quadrilhão do PMDB ou quadrilhão do Temer. Ele diz aqui o seguinte, que todo dia Temer e Cunha confabulavam diariamente para tramar o impeachment de Dilma Rousseff. Informação consta no acordo de delação premiada do homem apontado como sendo o operador financeiro de propinas do PMDB, que é chefiado pelo Michel Temer, que era presidente do PMDB. Procurou a assessoria de Temer e defesa de Cunha, saiba da resposta. Então, essa é a acusação de Funaro. Então, eles faziam aqui essa conspiração. Em 2014 para 2015, isso foi feito muito efetivamente. Parabéns aí à cúpula do PMDB, Eduardo Cunha e Michel Temer, que conseguiram travar o governo Dilma e, a partir de 2015, fazer então aquilo que o Aécio Neves desejava, que era o impeachment de Dilma Rousseff. Conseguiram então dar um golpe no Brasil, portanto,
causaram, e a partir disso, a partir do golpe, o Brasil não consegue mais crescer. Na verdade, o Brasil está entrando numa recessão profunda com o corte do investimento do governo em todas as áreas. Todas as áreas. O governo não está mais investindo em nada, nem sequer em saúde básica, que é garantida pela Constituição brasileira, e nem sequer em educação. Está tudo indo por água abaixo e com isso tenha certeza que o crescimento do Brasil, prometido aqui por Meirelles, não vai acontecer. Com certeza, somente, quem sabe, com oração, e quem sabe se a oração não der certo, quem sabe aí macumba ou algumas outras forças aí que a gente vai ter que fazer apelo para o Brasil voltar a crescer. Mas ele não para a mentira dele por aqui não, ele continua, veja só. A nossa meta é, de fato, fazer com que o país volte a ter emprego para todos. Para isso eu preciso de contar com a oração de vocês. Bom, minha gente, ele pede oração porque esse vídeo aqui é dedicado, é direcionado às pessoas, aos cristãos, né, que eles conseguiram, de certa forma, conduzir e com muita, digamos assim, dinheiro. Não vou falar dinheiro, vamos falar, sei lá, a maioria da bancada evangélica vota a favor de Michel Temer. Isso aqui é no dia 3 de agosto de 2017, na primeira vez que o Rodrigo Janot acusou o Michel Temer de roubar o seu dinheiro, de participar de processo de corrupção. Então a maioria da bancada evangélica, incluindo Magno Malta, que é um dos defensores morais do Brasil, e toda essa turma aí que defende o moralismo, na verdade eles mantiveram alguém, repito, que é acusado de ser chefe da maior e mais perigosa quadrilha de bandidos do Brasil. É exatamente esse pessoal aí da bancada evangélica ajudou a manter um bandido na presidência do país. Mesmo assim, o Meirelles aparece com esse descaramento dele de pedir agora o apoio. Além da própria bancada evangélica, agora ele quer fazer você evangélico, você cristão católico também, de babaca, de otário, pedindo a sua oração para manter o quadrilhão no poder e admitindo que ele mesmo não vai conseguir gerar emprego. Por isso, ele precisa da sua oração. Veja o que ele diz mais. Estamos juntos todos, trabalhando dentro dos princípios da ética, da integridade, do trabalho duro, porque eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês, porque nós temos os mesmos valores. Veja, ele fala de valor ético, mas ele não fala o seguinte. Deixa eu mostrar aqui uma notícia para vocês. O Meirelles era presidente do grupo JBS. Durante 4 anos, ele comandou a economia do grupo JBS, justamente na temporada em que o JBS era acusado de fazer corrupção, bancar impeachment, pagar propina para o pessoal do PMDB. E o Joesley Batista, que era o chefe do Henrique Meirelles, disse que o Temer é o chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. E eu pergunto a vocês o seguinte, será que o Henrique Meirelles não sabia disso? É claro que sabia, minha gente. Só que agora ele vem com o descaramento dele, com a cara cínica dele, falar para vocês que compartilha dos mesmos valores éticos de vocês. Eu pergunto, você se sente à vontade de dizer que compartilha dos mesmos valores éticos de vocês, valores morais do que Henrique Meirelles tem? Sinceramente, o cara foi responsável pela economia. Provavelmente ele foi a pessoa que ligou a política com o grupo econômico da JBS. Não tem nada aí de valor moral dentro desse processo. O Henrique Meirelles, na verdade, pode depois ser revelado, quem sabe, como uma maior vergonha brasileira que funcionou como uma espécie de catalisador desse processo que a gente está vendo hoje no Brasil. Isso ainda precisa ser investigado, mas é uma coincidência muito grande que ele foi chefe da economia de uma empresa que corrompeu o governo brasileiro, na verdade corrompeu a quadrilha de Temer, a quadrilha que é acusada de ser a maior e mais perigosa, e ele não sabia de nada e agora vem com o maior descaramento falar para vocês em valores morais. Veja como ele finaliza o vídeo. Os valores da lei de Deus e dos homens visando crescer, visando colaborar com o país. Portanto, preciso da oração de todos e
estaremos aqui trabalhando e conto com vocês. Muito obrigado. Sinceramente, pessoal, eu, Morpheus, acho muito cara de pau o ministro da Fazenda, sabe, vir para o público e pedir oração, quando na verdade a gente deveria estar olhando. É tipo assim, você está dentro do avião e aí você está observando ali, o avião começa a fazer uma turbulência, começa a balançar demais, e daí você faz o quê dentro do avião? Você olha o comportamento da aeromoça. Se a aeromoça estiver nervosa, você fica nervoso também. Acontece que nesse caso aqui, a aeromoça veio pedir oração para você. E aí você vai ficar como? Você vai orar pela aeromoça ou você vai ficar desesperado? O ministro da Fazenda é o camarada que deveria cuidar da economia e trazer a mensagem para a gente que está tudo bem, que está tudo normal. Mas não, ele veio pedir oração. Sabe por quê? Porque não tem competência para contornar uma situação da economia em qual o governo brasileiro, que é acusado de ser chefe de quadrilha, está totalmente comprometido, e a gente vê isso pelas atitudes do governo, em entregar o patrimônio brasileiro a qualquer preço. Tudo que você construiu, tudo que foi construído com dinheiro dos seus impostos, esse governo, chefe de quadrilha, está entregando de graça para os grandes interesses aí do setor privado. Começou desde o setor do petróleo e agora se estende a todos os outros setores. Parece assim que de onde vem a propina, essa quadrilha está abraçando com o maior prazer e contribuição do presidente da República, que é acusado de ser chefe dessa quadrilha, que é a maior e mais perigosa do Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, o que você acha, e compartilhe também esse vídeo nas redes sociais, para que a gente reflita um pouco mais sobre esse tipo de comportamento e ative aí o nosso senso crítico. Afinal de contas, ano que vem tem eleições e a gente precisa estar atento. Um grande abraço e até a próxima notícia. Até lá!